palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje quinta-feira, 17 de março de 2022, quinta-feira de adoração. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje nós continuamos na nossa reflexão da carta de Paulo aos Coríntios, hoje inclusive concluindo o capítulo 12, Capítulo 12, do 23 ao 31. Mas você já está inscrito no canal Palavra de Esperança? Muito obrigado, Deus abençoe você. Para você que ainda não está inscrito, se inscreva, compartilha, curte, ative o sininho para receber as nossas notificações. Pode deixar também os seus comentários, seus testemunhos. E eu quero já fazer um agradecimento muito grande aqui ao grande número de pessoas que já assistiram o Café com Esperança do mês de março. Realmente foi algo assim maravilhoso, gente? O testemunho do Luiz Gonzaga está chegando a muitos corações, está tocando muito, e eu louvo muito a Deus por esse cuidado, por esse amor derramado em nossos corações pelo sim desse servo amado, desse filho amado de Deus que com tanto carinho tem se colocado à disposição do Senhor para testemunhar o seu amor e a sua infinita misericórdia. Hoje nós vamos meditar, continuar na reflexão de ontem, Porque ontem nós falávamos que na comunidade cada um tem o seu papel, e a pregação de ontem realmente ela mexeu muito com as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a vida em comunidade, um chamado a ser um só coração e uma só alma. Foi algo que Deus colocou muito forte no meu coração quando eu ia lendo essa leitura, e depois vocês vão entender o porquê. Eu quero louvar a Deus. Esses últimos dias eu falei muito, durante o início da quaresma, eu falei muito a respeito de confissão. Eu recebi um testemunho tão bonito essa semana de um senhor que a última vez que ele havia confessado, ele tinha 13 anos de idade. E hoje um senhor já casado, tem a sua vida, e ao ouvir a palavra de esperança, ele testemunhou que precisava se confessar, e assim fez, procurou o sacerdote, fez uma boa confissão, e eu tenho certeza que o céu está em festa por esse irmão e por tantos outros que depois de tanto tempo, ouvindo a minha pregação, ouvindo tantos sacerdotes que têm falado, gritado com toda força, empenho. E a gente hoje olha para a confissão não como um bicho de 7 cabeças, como um tempo atrás parece que era, A gente tinha medo de confessar. Hoje nós estamos sendo catequizados, então a gente aprende a grande preciosidade que é a confissão, e a gente sabe que ali nós estamos acusando o nosso pecado e gritando pela misericórdia de Deus. Então, nós não podemos perder tempo. Nós precisamos sim procurar a graça do sacramento da reconciliação. Dito isto, vamos à leitura, vamos meditar aquilo que o Senhor reservou com tanto carinho para nós nesse dia de hoje. Continuamos no versículo 23. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho. Ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos,
em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura de amanhã, sexta-feira, promete, né? Porque é uma linda carta de amor, a excelência da caridade, da 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. Amanhã, com certeza, essa leitura vai mexer muito com o nosso coração. Mas para hoje nós temos uma reflexão também muito rica e muito cheia da graça de Deus. Irmãos, quando nós ouvimos uma leitura como essa, inclusive dando continuidade à meditação de ontem, Paulo está nos convidando a uma reflexão muito importante. Saber que dentro da igreja existe uma hierarquia. Muito simples de ser compreendido. O Papa, que é aquele que representa a igreja no mundo inteiro, o bispo, que é aquele que representa uma parcela do povo de Deus, uma parcela da igreja de Deus, né, na onde ele está com essa responsabilidade de pastorear. E aí vem os párocos em nossas paróquias. É claro que tem outras pessoas nessa hierarquia tão bonita da igreja, mas eu quis mostrar para você que é o Papa, o Bispo, o Pároco, até chegar em cada um de nós leigos. E é tão bonito quando você percebe isso, que essa hierarquia deve ser respeitada. E aí nós somos chamados a viver em comunidade e ter no coração um chamado, né, verdadeiro a ser um só coração e uma só alma. O que é esse um só coração, uma só alma? É entender que o outro é limitado, assim como eu, é ter paciência uns com os outros, porque a cabeça é Cristo. Da mesma forma, ele chama-nos a entender que nós somos os membros, mas o corpo tem um só coração e uma só alma. Então, viver em comunidade é entender que Cristo é a cabeça. Na unidade do Espírito Santo, nós somos chamados a ser um só coração e uma só alma. Acolher a vontade de Deus e traduzir com gestos concretos e simples a cada irmão aos quais nós encontrarmos. Vida de comunidade, irmão, é realmente muito importante. Isso faz com que a gente possa ter um apoio, um sustento. Quantas vezes na minha caminhada, minha comunidade, minha paróquia, a qual eu faço parte, me sustentou nas orações. É tão triste quando a gente percebe as pessoas sozinhas, isoladas, né? Agora, quando cada um compreende o seu papel e a gente se achega um ao outro, a gente trabalha junto, a gente se doa, isso vai fazendo com que a comunidade cresça e a nossa fé também, porque é bom demais estar em comunidade. Paulo ele faz uma reflexão também daqueles membros que são às vezes os mais simples, os mais pequenos, os mais fracos, o mais frágil. Ele está dizendo, esses Deus ele cuida de ele mesmo exaltar. É aquela expressão lá das bem-aventuranças, né? Os humilhados serão exaltados. Então aqueles que às vezes hoje são pessoas extremamente tímidas no seu cantinho, mas que de alguma forma dão sua parcela de contribuição, essas pessoas com certeza irão receber de Deus a graça que é imensa, e isso é o que basta. Né? Se nós fizermos as coisas com humildade, com simplicidade, entender que nós somos irmãos, caminhamos juntos, temos um mesmo caminho a trilhar, que é em direção ao céu. Se nós todos entendermos isso, aí nós vamos conseguir colocar em prática o que Paulo escreve no versículo 25. Para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se o membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se o membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Deveria ser assim. Quando alguém
está feliz, nós estarmos felizes com ele. Quando alguém, irmão de caminhar, está triste, nós sofremos com ele essa tristeza. Ou seja, o membro sofre como se aquela dor fosse na sua própria pele. Eu vou citar aqui um exemplo bem banal, mas acho que fácil de entender. Gente, com certeza alguém já teve alguma inflamação, algum corte, por exemplo, na extremidade, na ponta do dedo da mão. E aquilo às vezes inflama. Você já observou que está inflamado na ponta do seu dedo, talvez debaixo da sua unha, mas parece que o seu corpo inteiro dói? Pois é isso que Paulo está dizendo. Quando uma parte do corpo místico de Deus, corpo místico que é a igreja, do corpo místico que é Cristo, quando uma parte desse corpo sofre, é como se todos os membros sofressem. E isso é muito doloroso, quando as pessoas hoje vão chegando a uma frieza tão grande, que às vezes o irmão está sofrendo, está padecendo, e o outro não está nem aí. Parece que nós estamos meio que anestesiados à dor. Nós acabamos esquecendo que o irmão que está ali faz parte dessa grande família que é a igreja, o povo de Deus. Vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Você está percebendo que Paulo continua insistindo nessa importância de compreender que nós temos que ser um só coração, uma só alma, um só pensamento, o amor fraterno verdadeiro entre nós. Como é bonito quando as pessoas compreendem essa grande verdade. Vida em comunidade é um chamado a ser um só coração e uma só alma. Pode ter pessoas cultas, pode ter pessoas ricas, bem compreendidas, entendidas da vida, mas diante do Senhor, essas pessoas se igualam no sentido de importância, porque todos somos filhos de Deus e todos somos chamados a cumprir o nosso papel. Vida em comunidade é um chamado a ser um só coração, e quando todo mundo vive isso, é tão bonito, é tão maravilhoso estar em comunidade, porque aí aquilo que eu faço, aquilo que o outro faz, quando junta tudo isso, essa grande colcha de retalho, no final sobra, esse monte de retalho, no final nós teremos uma grande colcha de retalho. Pedacinho de um, pedacinho de outro, pedacinho de outro, e de repente tudo isso é montado e chega de forma tão maravilhosa para nos proteger, nos guardar e nos envolver. Todos somos chamados a dar a nossa pequena parcela, na comunidade, na família, no local de trabalho. Como eu tenho sido agraciado com o local de trabalho. Sempre Deus tem me dado a oportunidade de falar um pouquinho dele. E às vezes eu não falo, mas as atitudes falam, né? Às vezes eu chego em algum cliente para atendê-lo. Essa semana mesmo o cliente, eu falei, você pode me atender agora? Eu falei, não, você mesmo vai lá e confere, porque eu confio em você. Isso me trouxe uma alegria tão grande no coração, sabe, gente? Isso é algo tão simples, mas quando nós entendemos isso e colocamos isso em prática no dia a dia, no nosso local de trabalho, na missão, no lazer, é tão bonito perceber que onde nós estivermos, nós podemos ser sinal da presença de Deus. Eu e você somos membros desse corpo, cada um com o seu papel, cada um do seu jeito. Eu posso até admirar pessoas, gostar do jeito que as pessoas fazem, mas cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de viver a sua fé. Por mais que eu queira imitar, e às vezes até bonito, né, imitar as qualidades que o outro tem, mas cada um é único. Faça do seu jeito, faça da sua forma. E entenda que, para Deus, todos somos chamados a uma só voz, de um só coração mesmo, uma só alma, nos unirmos pela sua causa. Hoje eu estou convidando você, meu irmão, a pegar esse capítulo 12 da primeira carta de Coríntios e ler novamente, porque ela começa falando do senhorio de Jesus, fala da diversidade dos carismas, fala a respeito dessa questão de compreender que Cristo é a cabeça, nós somos os membros atuantes da sua igreja, os membros atuantes do seu chamado, daquilo que Ele tem para nós.
Essa é a primeira parte. Nós percebemos também, quando nós olhamos para essa leitura, nós podemos fazer um link, né? Jesus é o Senhor, Ele nos concede os dons para alcançarmos as almas, para alcançarmos os filhos de Deus. Ele nos mostra que cada um tem o seu papel e Ele ainda nos chama a viver o quê? Um chamado autêntico de sermos um só coração e uma só alma. Isso é unidade, estar unido, valorizar tudo aquilo que Deus nos concede a cada instante. Que essa leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, faça-nos entender, faça-nos compreender que Deus precisa do nosso sim. Ele quis contar com o nosso sim, para que mais e mais almas sejam alcançadas pelo seu amor. Só para concluir, irmão, aqui no final, no versículo 29 e 30, diz assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falar todos em diversas línguas? Interpretam todos? Paulo está dizendo assim, olha, por mais que você se esforce, você se empenha, não quer dizer que todos vão profetizar, que todos vão realizar milagre, não. Deus, Ele dá, lembra da leitura de ontem, que o Espírito Santo dá a cada um como lhe apraz, como Ele quiser? É assim que funciona. Quem concede os dons, as graças, quem concede-nos esse entendimento da sua palavra, é a própria ação do Espírito Santo. Então nós somos chamados a entender que cada um tem o seu papel. Talvez o papel de muitos é cuidar da limpeza, o do outro é administrar, mas diante de Deus cada um tem o mesmo valor. Para que esse negócio de ficar querendo aquilo que o outro tem, né? Esse sentimento ele é destrutivo. Lute para que você conquiste, lute para chegar ao coração de Deus, mas aprenda a partilhar, aprenda a viver em comunidade, aprenda a reconhecer aquilo de bom que o outro fez. Talvez hoje, nessa quinta-feira de adoração, você possa ir adiante de Jesus, adorá-lo e glorificá-lo e render a Ele glórias por todas as graças, bênçãos, vitórias, tanta coisa boa nós temos vivido. É verdade, tem coisas difíceis? Tem sim, mas nós apresentamos a Jesus e dizemos, está aqui, Senhor, está nas suas mãos, está na mão de quem pode. Nos unirmos em um só coração, nos unirmos em uma só alma, com um só propósito, alegrar com aqueles que estão alegres, chorar com aqueles que estão chorando, mas lutar, não ficar caído, não ficar cabeça baixa, sempre acreditando que Deus tem o melhor reservado para nós. E por falar em melhor, a leitura de ontem e de hoje, elas abriram caminho para a leitura dessa sexta-feira, onde nós vamos falar desse amor, do amor entranhado em nossos corações que nos leva a lutar constantemente para viver em comunidade e para compreendermos que isso tudo é um chamado a ser um só coração e uma só alma. A igreja está nos convocando a sermos um só coração e uma só alma. Espírito Santo, vai arrancando do meio de nós toda discórdia, todo sentimento todo tipo de complexo, todo sentimento negativo, tudo aquilo que nos escraviza. Nós queremos nos colocar diante da sua presença hoje, pedindo ao Senhor, arranca do nosso coração todas as vaidades e os orgulho, dá-nos a graça de sermos pessoas cada vez mais simples, que querem fazer a vontade de Deus, que estão unidos com um só propósito. Dá-nos a graça, Senhor, de arrancar tudo aquilo que nos rouba de Ti, para que o nosso coração seja um só coração com o Senhor e com aqueles que estão a caminho junto com cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra de esperança hoje alcance muitos corações para curar, libertar e levar a cada um a certeza. Somos filhos de Deus, somos chamados a uma missão e somos chamados a ser um só coração e uma só alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Amados irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e adorado. Passe numa igreja hoje, fique com Jesus, adore, glorifica, fique em silêncio, ouça o Senhor, porque com certeza Ele vai falar ao seu coração. Boa quinta-feira a todos, sede santos como Deus é santo e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.